Olá, tudo bem? Hoje é Dia das Mães e eu queria fazer uma homenagem não só para as mães biológicas, para as mães do coração e para as mães espirituais também, que ajudaram a gente a chegar até aqui. Queria trazer também uma reflexão sobre qual o papel das mães na Bíblia, né? O que Deus pensa a respeito das mães. Enfim, nós temos na Bíblia várias histórias de mulheres maravilhosas que foram mães, que fizeram realmente a diferença na vida dos seus filhos, que fizeram realmente um marco e geraram filhos que foram grandes homens e que mudaram a história da humanidade. Em Êxodo 2, a gente tem a história de Joquebede, por exemplo, que foi a mãe de Moisés. Todo mundo conhece Moisés, a história de Moisés, o libertador do Egito, o libertador de Israel, né, da escravidão do Egito, mas pouca gente fala sobre Joquebede. A mãe dele foi uma mãe muito corajosa, primeiro por tê-lo, e segundo por fazer todo o possível para mantê-lo vivo, sendo capaz de abrir mão dele, de colocá-lo nas águas do Nilo com a esperança de que ele fosse salvo. E ele foi salvo pela filha de Faraó. E ele cresceu não como escravo, mas sim como membro da realeza e depois teve um papel fundamental na história do povo de Israel. Nós temos também a história de Ana, que foi uma mãe muito sofrida, que não podia ter filhos, e quando foi agraciada por Deus por esse milagre de gerar, ela gerou um dos maiores profetas da história de Israel, o profeta Samuel, e entregou seu filho pequenininho para ser ensinado e criado no templo, como sacerdote do Senhor. E a gente também não pode deixar de lembrar de Maria, a mãe honrada, pura, escolhida por Deus para trazer o nosso Jesus aqui para a Terra, para que ele pudesse cumprir o plano de Deus nas nossas vidas. Essas mães têm muitas coisas em comum, mas acho que as qualidades mais incríveis são, primeiro, a fé de acreditar que, apesar das dificuldades que elas estavam passando, dos desafios ou das incertezas, das dúvidas, Deus tinha um plano na vida daqueles filhos, na vida daquelas mães. E também a coragem de desafiar as regras, as normas daquele tempo, para realmente serem mães que estavam ali à frente, criando, educando com ousadia os seus filhos. E também a responsabilidade pela sua missão. Né? A Bíblia diz no Salmo 139, é um salmo maravilhoso, vale a pena lê-lo todos os dias para a gente nunca se esquecer. Diz assim no versículo 13: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. E aí às vezes eu fico pensando nessas mães lá atrás, se elas tinham noção de quem seriam os filhos dela. E na verdade não importava, porque o amor e a dedicação, a coragem, a ousadia que elas tinham como leoas para zelar por aqueles filhos é o mesmo, independente de quem eles vão ser. Mas assim como seus filhos também tinham uma missão planejada desde o seu ventre, elas foram escolhidas para criar esses homens, elas receberam essa missão e elas se dedicaram para isso. Né? Lembrando que naquela época de Êxodo, de Salmo, de Samuel, eles tinham poucos escritos, ou na época de Joquebede, nenhum escrito a respeito do Deus de Israel. As histórias eram passadas de geração em geração, de família em família, através das mães. As mães é que tinham essa responsabilidade de dia e de noite passar essa mensagem de fé. Lá em Deuteronômio 6 diz assim: Estas palavras o próprio Deus recomendando. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, era a responsabilidade não só das mães, mas dos pais também, de fazerem essa transmissão de conhecimento através dos cânticos, das histórias que eles contavam ao redor da mesa. Para quê? No versículo 12 diz assim: Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou do Egito, da casa de servidão. Para que eles não esquecessem de Deus, para que eles não esquecessem quem era o Deus libertador deles, quem era o Deus verdadeiro, o Deus único. E porque a gente está sujeito a esquecer desse Deus, principalmente quando tudo vai bem. Mas quando os desafios vêm, as brigas,
a adolescência dos filhos, a gente pode correr o risco de esquecer de Deus, mas Ele nunca se esquece de nós. Lá em Isaías tem um texto maravilhoso, e eu acho que representa muito o que Deus planejou a respeito das mães, para que elas realmente externassem o caráter de Deus, o tamanho do amor de Deus por nós. Diz assim, no 49:15, Isaías 49:15. Haverá uma mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas da minha mão. Esse é o amor de Deus, um amor que supera o amor de mãe. A gente hoje vai ver milhares de demonstrações e de frases de efeito falando a respeito do amor de mãe, e ele é grande mesmo, grande de um tamanho que a gente só entende quando chega lá, mas o amor de Deus é ainda maior. Ele é ainda maior por nós e ele foi capaz de fazer tudo que essas mães fizeram e muito mais, de entregar o seu filho para morrer por nós, para que a gente pudesse ter um relacionamento com ele de novo. Então que nesse dia a gente possa não só agradecer a essas mães que fazem parte da nossa vida, ou que já fizeram, como a minha, que já está morando lá no céu, mas mães que estão todos os dias cuidando da gente. Eu tenho uma irmã, eu tenho uma mãe do coração que cuida de mim todos os dias, eu tenho primas mães, amigas mães, que me ajudaram nos meus momentos de dificuldade, nos meus aprendizados espirituais. Que a gente possa ser grata a todas essas mulheres e até mesmo de homens que criam seus filhos sozinhos, que eles possam receber essa gratidão hoje, mas que a gente nunca, nunca, nunca se esqueça de que esse amor é só uma provinha do tamanho do amor que Deus tem por nós. Um beijo enorme e feliz Dia das Mães!